Aí sim, minha galera abençoada, John Locke na voz. E hoje a gente vai mergulhar na história de um cara que teve uma das viradas mais sinistras e impactantes de toda a Bíblia. Um humano que era o terror dos cristãos, perseguidor implacável, mas que de repente teve um encontro que mudou tudo. Tô falando de ninguém menos que o apóstolo Paulo, antes conhecido como Saulo de Tarso. Se você acha que transformação de vida é só papo de coach, segura essa. A jornada de Paulo é a prova viva de que Deus pode pegar o cara mais improvável e fazer dele um gigante da fé. De perseguidor a perseguido, de inimigo a um dos maiores propagadores do evangelho, a história dele é cheia de reviravoltas, milagres, perrengues e uma fé inabalável que estremeceu o Império Romano. Pega a visão que a gente vai desvendar, como Saulo virou Paulo e como esse cara revolucionou o cristianismo? Bora nessa, que a fita é longa e cheia de ensinamentos. Então se liga no começo dessa história, que já é de arrepiar. Antes de ser o apóstolo Paulo, o cara que escreveu boa parte do Novo Testamento e levou a mensagem de Jesus para tudo quanto é canto, ele era conhecido como Saulo de Tarso. E, meu parceiro, Saulo não era flor que se cheire para quem seguia Jesus, ele era fariseu, tá ligado? Daqueles religiosos bem fervorosos que seguiam a lei judaica à risca e viam os seguidores de Jesus como uma ameaça, uma heresia perigosa que precisava ser eliminada. Saulo não só concordou com a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, como ele mesmo liderava a perseguição. Imagina a cena, o cara ia de casa em casa, arrastando homens e mulheres cristãos, jogando eles na cadeia. Ele tinha uma autorização dos chefões religiosos de Jerusalém para fazer essa limpa. O nome dele causava medo na galera que tinha se convertido ao caminho, como era chamado o cristianismo primitivo. Saulo respirava ódio contra os discípulos do Senhor, e a missão dele era acabar com essa nova seita. Um belo dia, Saulo, cheio de moral e com cartas dos principais sacerdotes, estava indo para a cidade de Damasco. A intenção dele, prender qualquer seguidor de Jesus que encontrasse por lá, homem ou mulher, e levar todo mundo amarrado para Jerusalém. Ele estava firmão no seu propósito, achando que estava fazendo a vontade de Deus, defendendo a fé dos seus antepassados. Mas aí, meu camarada, no meio do caminho, perto de Damasco, aconteceu uma parada que mudou a vida dele para sempre. Do nada, uma luz potentíssima, mais forte que o sol do meio-dia, brilhou do céu ao redor dele. Saulo caiu no chão, cego pela claridade. E então ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Imagina o susto do maluco. Ele perguntou: quem é você, Senhor? E a voz respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, e lá lhe dirão o que você deve fazer. Os caras que estavam viajando com Saulo ficaram paralisados, ouvindo a voz, mas sem ver ninguém. Quebrada sinistra, né? Saulo se levantou do chão, mas quando abriu os olhos, não enxergava mais nada. Ficou cego! Os companheiros dele tiveram que pegar ele pela mão e levar para Damasco. E lá ele ficou 3 dias sem ver, sem comer e sem beber nada. Imagina a bad vibe, o cara que era o terror dos cristãos agora cego e dependendo dos outros. Deus tem uns jeitos bem loucos de chamar a atenção da gente, né não? Enquanto isso, lá em Damasco tinha um discípulo de Jesus chamado Ananias. O Senhor apareceu para ele numa visão e deu o papo. Ananias, levanta aí e vai na rua chamada Direita, na casa de um tal de Judas, e pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele tá orando e teve uma visão de um homem chamado Ananias entrando e impondo as mãos sobre ele para que ele voltasse a enxergar. Ananias, que não era bobo, ficou cabreiro na hora. Ele respondeu: Senhor, eu já ouvi falar muito desse cara, do tanto de mal que ele fez para os teus santos em Jerusalém. E ele tem autorização dos chefões dos sacerdotes para prender todo mundo que invoca o teu nome aqui. Mandar logo eu, Senhor, para casa do inimigo número 1? Mas o Senhor insistiu: vai, Ananias, porque esse homem é um instrumento que eu escolhi para levar o meu nome diante dos gentios, que são os não-judeus, dos reis e dos filhos de Israel. E eu vou mostrar para ele o quanto ele vai ter que sofrer por causa do meu nome. Pega a visão da missão que Deus tinha para Saulo. Então Ananias foi, meio receoso, mas obediente. Chegou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse:
Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho quando você vinha para cá, me enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Naquele mesmo instante, umas paradas tipo escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele voltou a enxergar. Levantou, foi batizado, comeu alguma coisa e recuperou as forças. Que transformação, hein, parceiro? A partir daí, Saulo, que mais tarde ficaria conhecido pelo seu nome romano, Paulo, começou a pregar nas sinagogas de Damasco que Jesus era o Filho de Deus. Imagina a confusão na cabeça da galera. O cara que perseguia os cristãos agora defendendo a fé deles. Todo mundo que ouvia ficava de queixo caído e se perguntava: esse não é aquele que em Jerusalém perseguia quem invocava esse nome? E não veio pra cá justamente para levar eles presos para os sacerdotes? Mas Paulo ficava cada vez mais forte na sua pregação e deixava os judeus de Damasco sem resposta, provando que Jesus era o Cristo, o Messias esperado. A situação ficou tão tensa que os judeus tramaram para matar Paulo. Eles até vigiavam os portões da cidade dia e noite para pegar ele, mas os discípulos espertos ajudaram Paulo a escapar. De noite, eles o desceram pela muralha da cidade dentro de um cesto, tipo cena de filme de fuga. Depois disso, Paulo foi para Jerusalém tentar se juntar aos discípulos de lá. Mas a galera tava com o pé atrás, né? Com razão. Ninguém acreditava que ele tinha se convertido de verdade, achavam que era alguma armadilha. Foi aí que Barnabé, um cara de fé e respeito na comunidade, deu uma moral para Paulo. Levou ele até os apóstolos e contou a história toda. Como Paulo tinha visto o Senhor no caminho, como tinha falado com ele e como tinha pregado corajosamente em Damasco em nome de Jesus. Aí sim os apóstolos aceitaram Paulo e assim começou a jornada missionária desse gigante da fé. Paulo não se limitou a pregar só para os judeus. Ele entendeu que a mensagem de Jesus era para todos os povos e ele se tornou o apóstolo dos gentios. Ele viajou por todo o Império Romano, enfrentando perigos de todo tipo. Naufrágios, prisões, apedrejamentos, açoites. O cara sofreu pra caramba, mas não desistia. Ele fundou igrejas em várias cidades importantes, como Antioquia, Éfeso, Filipos, Tessalônica, Corinto e até em Roma. As cartas que Paulo escreveu para essas igrejas e também para indivíduos como Timóteo, Tito e Filemão formam uma parte enorme do Novo Testamento. Nessas cartas, ele ensinava sobre a graça de Deus, a salvação pela fé em Jesus Cristo, a vida no Espírito Santo, a importância da unidade da igreja e muitos outros temas fundamentais da fé cristã. Ele era um teólogo profundo, um pastor dedicado e um estrategista missionário brilhante. A mensagem de Paulo era revolucionária para a época. Ele defendia que a salvação não vinha por obedecer à lei judaica, mas pela fé em Jesus. Isso abriu as portas do cristianismo para os não-judeus de uma forma sem precedentes, transformando um movimento que começou dentro do judaísmo em uma religião universal. Claro que isso gerou muita treta com alguns judeus mais tradicionais e até com alguns cristãos de origem judaica, que achavam que os gentios precisavam seguir os costumes judaicos para serem salvos. Paulo teve que bater de frente com essa galera várias vezes, defendendo a liberdade que Cristo nos deu. Uma das suas viagens mais famosas foi quando ele decidiu levar o evangelho até Roma, o coração do império. E ele conseguiu, mesmo que tenha chegado lá como prisioneiro. Mesmo na prisão, Paulo não parava de pregar e escrever. Dizem que ele foi martirizado em Roma, provavelmente decapitado, durante a perseguição do imperador Nero. Mas a semente que ele plantou já tinha criado raízes profundas. A história de Paulo é uma prova de que ninguém está tão perdido que não possa ser alcançado pela graça de Deus. De um perseguidor implacável a um dos maiores defensores e propagadores da fé cristã, a vida dele é um testemunho do poder transformador do evangelho. Ele mesmo disse: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E que corrida, hein, meu parceiro? Uma maratona de fé, coragem e dedicação que inspira a gente até hoje. Paulo não era perfeito, ele mesmo admitia suas fraquezas. Mas ele era um homem apaixonado por Jesus e totalmente entregue à missão que Deus lhe deu. Ele entendeu que a mensagem do evangelho não podia ficar restrita a um povo só, mas precisava alcançar todos os cantos da terra. E ele dedicou sua vida a isso, enfrentando tudo e todos por amor a Cristo. Um verdadeiro guerreiro da fé,
Um exemplo de como Deus pode usar pessoas comuns com passados complicados para fazer coisas extraordinárias. Pega essa visão, porque é poderosa. Texto para finalizar. E aí, minha galera, que virada de chave na vida do apóstolo Paulo, hein? De Saulo, o terror dos cristãos, para Paulo, o gigante que levou o evangelho para o mundo todo. Uma história que mostra que para Deus nada é impossível e que ele pode transformar qualquer vida, por mais perdida que pareça. A jornada de Paulo é cheia de perrengues, mas também de uma fé que moveu montanhas e abalou o Império Romano. Sinistro demais, tá ligado? Agora quero ouvir de vocês. Qual foi o momento da história de Paulo que mais te impactou? A conversão na estrada de Damasco? As viagens missionárias cheias de perigo? Ou as cartas que ele escreveu e que nos ensinam tanto até hoje? Manda a real nos comentários, quero saber o que mais te marcou nessa fita. Compartilha aí sua brisa. E se você tá curtindo essa nossa caminhada pela Bíblia, conhecendo esses personagens incríveis e aprendendo mais sobre a palavra de Deus no nosso estilo, não esquece daquela moral responsa pro canal. Curte o vídeo, se inscreve para não perder nenhum capítulo dessa saga. E ativa o sininho! Assim a gente continua junto, firme e forte, desvendando os mistérios da fé. Tamo junto e até a próxima história inspiradora. Paz!